Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 174, questão de número 48, a Gênesis, capítulo 14. Então nós temos que ficar bastante atento a essa questão agora de número 48, porque ela é um pouco assim embaraçosa àqueles que não prestam atenção, com todo respeito, né? Quer dizer, a pessoa não presta atenção, mas é um direito dele também não prestar atenção, né? Então, mas se ele quiser aproveitar um pouquinho mais, tem que ficar um pouquinho atento, né? Porque é a mesma coisa, se eu aqui fico desatento, passa em branco. Então, se eu já estou te dizendo, é porque eu já captei o que de muito estranho encontra-se nessa questão 48 e que só à luz da doutrina dos espíritos nós podemos, mediante vários fatos, esclarecer. Olha só para você ver, ó. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor, né? Porque nós sabemos que a obsessão chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Um espírito mal, que eu respeito o termo mal, mas é preciso entender. Ah, Luiz, mas você não explica porque fala demais. Mas é uma explicação, um esmiuçamento. Ó, é preciso entender que esse espírito mal chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Nós temos que entender que existe bilhões de formas de obsessores. Encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Como eu já disse aqui várias vezes, eu posso te obsidiar, eu posso te matar mentalmente se você estiver desequilibrado. Você sabe disso, então nós já esclarecemos isso aqui já. E outra coisa também, nós temos que entender que olha só um outro tipo de obsessor. Por exemplo, você vai a um bar. Você vai a uma festa de debutante. Isso, gente, usando esses termos, não significa que você deve deixar de ir a esses lugares e de sociabilizar, né? De conviver com a sociedade. Porque semelhante atrai semelhante. Então, desde que você compareça à sociedade com os teus pensamentos higienizados, pode ter certeza de que nada vai, eu vou usar aquele termo assim, nada vai te pegar negativo. Tem muitas pessoas que dizem assim, a cidade de São Paulo é muito perigosa, Rio de Janeiro é muito perigoso. Tem nada a ver. São Paulo, Rio de Janeiro é uma cidade igualzinho São Sebastião do Paraíso. Ah, mas não é, Luiz, você está enganado. Quem faz o lugar é a gente. Sai lá na rua e começa a fazer gracinha com um revólver para você ver o que acontece. Começa a fazer gracinha lá no meio da rua. Ué, é lógico que lá em São Paulo, se você deixar a porta aberta, os ladrões, os creptomaníacos, coitado,
eles vão se aproveitar. Deixa a porta da tua casa aberta e vai trabalhar para você ver à tarde o que você vai encontrar dentro do seu lar. Nada. Não é verdade? Então quem faz o lugar é a gente. Então, nós temos que entender isso aqui, ó. Assim como as enfermidades... Não. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito exerce sobre um indivíduo. Um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Veja bem, você vai numa festa de debutante. Você vai em uma festa de aniversário. Você vai a um baile. Qual o mal em um baile? Nenhum. Oxe, gente. Desde que você vai a um baile com uma pessoa educada, que ali vocês dancem umas 2, 3 horas. Gente, isso faz bem para a autoestima da pessoa. Então quer dizer que você não pode ir a uma praia? Porque você é espírita, você tem que se trancar num casulo. Isso é pseudo espírita que age, isso é charlatão que age desse jeito. Não, o verdadeiro espírito é aquele que se sociabiliza com a humanidade. Ele vai a um baile, ele vai a uma festa, ele se apresenta frente à sociedade, aos amigos, às amigas, ele viaja para um lugar, viaja para o outro, você entendeu? Porque é preciso entender que o mundo aqui que nós nos encontramos, é o assunto já, tá? Nós nos encontramos num mundo de provas e expiações. Agora, eu te faço aquela pergunta. Se você vai à sala de aula, porque o ano passado você foi reprovado na matéria matemática, geologia ou astronomia. Escolha uma do seu gosto. Porque eu amo geologia e astronomia, né? Eu falei astronauta, né? Mas é tonto. Gente, depois chama os outros de tonto. Então, se você vai à sala de aula, a professora, pá, em cima ali da sua carteira, matemática, geologia e astronomia. As 3 matérias que você foi reprovado o ano passado. Você não pode se esquecer que o mundo é de provas e expiações e aqui nós nos encontramos em provações, expiações. É um teste. Você está sendo testada novamente a matéria. Então, dê de tudo em você para você superar aquela matéria. Não é rasgando-a e jogando no lixo que você demonstra uma superioridade. Lute, batalhe, estude. Persevere. Você entendeu? Então, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Pois bem, é a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo? E que certeza nós temos assim partes que ele é mal ou não mal? Então, Kardec aqui está nos dizendo algo que nós vamos usar na questão de número 48. Mal, tá? Você não se esquece desse termo, mal. Porque existem os espíritos bons, mas existem os espíritos mal. Os terríveis. Que não passa-se de um transtorno, um equívoco, o amor que se deturpou, mas naquele momento ali ele não está para brincadeira. Né?
Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo. A perturbação completa do organismo. Não se esqueça. Perturbação completa do organismo. Nós vamos necessitar desse assunto na questão de número 48. Para entender a questão de 48, nós vamos ter que voltar aqui ainda. Então vamos lá agora para você ver, ó. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. É preciso entender o seguinte: você vai a uma festa de debutante, a um baile, e lá por algum motivo, um desequilíbrio teu, você voltou para casa não se sentindo bem. Obviamente, alguém lhe informa depois que alguns espíritos sofredores, espíritos das trevas, eles te acompanhou até a tua casa. Esses espíritos, nós não podemos deixá-los de lado da questão obsessor. Vampirescos, vampiros, vampiros, obsessores, vampiros. Porque enquanto na festa você se encontrava desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, caráter, hábito e tudo mais que você sabe, né? Esses espíritos, eles se alimentavam através de você. Os fluidos deles compatíveis aos teus. Então você bebia uma cervejinha, eles gostavam de elementos fluídicos da cerveja. Você fumava, você gostava de uma ou outras coisinhas que eu não vou dizer agora o nome. Você entendeu? Então sei que você gostava de uma orgiazinha ali. Aqueles espíritos ali encontravam-se ali na condição de moscas varejeiras. Quando nós já tratamos, tem uma úlcera varicose na tua mão, tampe-as ou tape-as, né? Realize uma asepsia, coloque um unguento e tape aquela ferida para você ver. A mosca passa e vai embora. Porque aqueles espíritos ali, eles não tiveram nada com você em vidas passadas. Eles apenas ali ao seu lado, na condição de obsessores imediatos, vampiros imediatos, se encontram ao teu lado porque eles encontraram compatibilidade momentânea. Dá para você entender com todo respeito? Eles encontraram compatibilidade momentânea, onde, passando por perto, eles viram picanha em você, que tá difícil hoje em dia, né, a gente encontrar picanha. Eles viram em você, assim, lagarto, né, essas carnes toda cara, né. Eles falaram, opa, é agora? Só que, enquanto eles estão ali se alimentando daqueles elementos, né, ectoplásmicos negativos, você resolve ir embora. Ora, eles vão terminar lá, eles vão atrás de você terminar o cardápio, o menu lá na tua casa. Então eles te acompanham, porque são seres materializados, espíritos primitivos materializados,
que às vezes nem sabem que desencarnaram ainda. Então eles vão atrás de você terminar aquele cardápio lá na tua casa. E você chega em casa passando mal do estômago, dor de cabeça, dor no intestino, dor nas pernas, dor daqui, dor ali. Entendeu? Só que não são teus obsessores. São obsessores, sim, pelo fato de obsidiar os teus elementos. Então eles obsidiam. Da mesma forma como você obsidia um carro, você obsidia uma bicicleta, você obsidia um cachorrinho, um gatinho. Da mesma coisa como você obsidia uma charrete, né? Uma bicicleta. Eles obsidiam você porque você mostra a eles naquele momento que você possui aqueles elementos. E ali eles começam a te vampirizar. Mas eles não são teus obsessores de vidas passadas. Eles só querem se alimentar. Que se você tem conhecimento, que se você procura uma casa espírita, é óbvio que ali através de um passe, uma água fluidificada, os mentores podem sim resolver esse probleminha sem danos nenhum, porque eles não são teus obsessores. Eles apenas ali estavam obsidiando, desejando, cobiçando os teus elementos, elementos os quais eles carecem, elementos os quais naquele momento eles careciam. Então eles passam a vampirizar aqueles elementos. Então você sai do ambiente, eles vão atrás de você, eles ficam enfurecidos. Ora, mas essa pessoa está levando meus elementos embora, por quê? E começa a emitir ondas negativas através do pensamento a você que também se encontra um pouco desequilibrado ou desequilibrada, você começa a passar mal. Então, se nós pensarmos da seguinte forma, como dissemos em vídeos anteriores, outro dia, 8 bilhões de pessoas na Terra, 8 bilhões de pessoas obsidiadas. Obsidiadas, obsessão simples, obsessão fascinação, obsessão subjugação e tem também, gente, a obsessão possessão, que é terrível. Veja bem, nós nos encontramos com um livrinho aqui que nós roubamos, perdão o termo, tá? Mas eu furtei esse livro aqui lá no centro Eurípides Barçanufo, só que esse livro não é nosso lá. Esse livro encontra-se lá por causa de um estudo, tá? Mas vó me disse que assim que nós terminarmos o livro A Gênese, nós vamos esmiuçar esse livro. Ai, meu Deus do céu, gente. Aí eu peço para a avó, peço para o professor Eurípides, colocam uma chapa de ferro nas minhas costas, porque senão meus pulmões não vão aguentar, não. Não vão aguentar. Porque tratar desses temas, obsessões e possessões, já tá dificilíssimo. Tá difícil. Tá muito difícil. Não tô reclamando, não. Mas tratar de obsessões e desobsessões
você vai deparar com tanta trama, mas com tanta trama que você nunca imaginou que pudesse existir. Então já está acertado, vamos dizer, terminou a Gênesis, nós vamos esmiuçar esse livro aqui, né? Obsessão, desobsessão, profilaxia e terapêutica espírita, pela médium Sueli Caldas Schubert, né? Então, na obsessão há sempre um espírito malfeitor, tá? Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Não sei se seria fardo ou fato. Isso se verifica em qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. É um caso de obsessão ferrenho. Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão, Desobsessão, eu perdi a página, mas eu tive a oportunidade de ler mais ou menos. Ela lá nos diz que a obsessão é um dos graus assim mais perniciosos que existe, onde o espírito tortura realmente aquele seu algoz, né? Como se diz, entre aspas, a sua vítima. Mas de vítima não tem nada. Então, por causa maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado. Então, esse toma do corpo, esse termo leva-nos a pensar que o espírito possessor tomou o meu corpo. Não, ele não toma o meu corpo. Devido às minhas faculdades e devido também o elo, veja bem, devido ao elo que trazemos de vidas passadas, o emaranhado é tão grande que mesmo eu me encontrando neste corpo físico aqui, ele, por ser o cobrador ferrenho, que me odeia e que quer ver a minha desgraça física e espiritual. O elo é tão grande, mas tão grande, o descontrole, caráter meu, moral, hábito, atitudes, comportamentos, é tão grande, mas tão grande, que esse obsessor, horas outras,
ele ali se faz presente através de toda essa ligação perispiritual, porque ali o obsessor ele encontra-se interligado perispírito a perispírito. Só que no caso desse possessor, desse, né, que possui o outro, usando esse termo, ele não possui tomando o corpo, mas ele entranha tanto os teus elos e as tuas energias no perispírito meu, que uma hora ele que encontra-se no comando do negativismo e da perseguição sobre mim, torturando o meu corpo físico, torturando os meus órgãos físicos, torturando a minha moral perante a humanidade. Porque eles chegam ao ponto de fazer com que a moral do indivíduo se transforme num lixo. Porque a humanidade não tendo conhecimento, é óbvio que eles vão pensar que é o Luiz Antônio, não é? Que está cometendo todas aquelas barbáries. E não é o Luiz Antônio, é o obsessor. O Luiz Antônio só faz parte de um script. Vamos para o próximo e vamos dar continuidade.